Olá pessoal, e aí? Como vai? Tudo bem? Olha, nós aqui de novo, novamente, eu, Adão Azevedo e a sua AC Soluções, trazendo mais uma solução para vocês na forma de planilha. Dessa vez a gente traz para o mercado essa planilha que é a nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura do abacate. Bom, gente, vocês já conhecem, né? Basicamente, como é o padrão das nossas planilhas, né? E como vocês sabem, nossas planilhas elas são formatadas para trabalhar com os dados do boletim de análise de solo em centimol-C por decímetro cúbico e em miligrama por decímetro cúbico. Se por acaso o seu boletim de análise de solo vir apresentando os dados em miligrama em milimol-C, em milimol-C por decímetro cúbico, vocês precisam converter para centimol-C por decímetro cúbico. E para fazer isso, basta, basta dividir os valores que estiverem milimol-C por decímetro cúbico por 10 para convertê-los para centimol-C por decímetro cúbico. Bom pessoal, e o primeiro passo, quando a gente vai determinar o cultivo de uma nova cultura, a implantação de uma nova cultura, é fazer os cálculos da necessidade de calcário, ou necessidade de calagem, tá? E para isso, para usar nossa planilha para esse cálculo, vocês vão precisar da CTC do boletim de análise de solo em centimol-C por decímetro cúbico e a saturação de bases do solo em percentual. Bom, vamos recorrer aqui para o nosso boletim de análise de solo. Aqui vocês podem ver que a CTC está em centimol-C por decímetro cúbico e o valor é 4. E a saturação de bases está em 36%. Então vocês colocam aqui, 4 e aqui 36. Perniteiro calcário. Antes de realizar esse cálculo, vocês vão ligar para a empresa que fornece calcário para a região e solicitar informações sobre o perniteiro calcário produzido por eles. Então vamos supor que aqui na minha região, eu liguei para a empresa e a empresa esclareceu que o calcário deles possui PRNT de 75%. Então eu coloco aqui, 75, tá? Profundidade de incorporação. Olha só, antes de definir a profundidade de incorporação, é importante que vocês saibam quais são os equipamentos que vocês têm à disposição na região ou na propriedade. Então vamos supor que vocês vão incorporar o calcário usando o arado e a grade, tá? Então, diante disso, eu faço o teste de campo com o arado e faço um corte. Fazendo esse corte, eu vou medir a profundidade do fundo do sulco feito pelo arado comparado com a superfície do solo que não foi passado o arado. Tomo como referência aquela parte do solo ao lado do sulco do arado que não foi cortado. Então vamos supor que nesse caso, feito o teste de campo, eu verifiquei que a profundidade de incorporação foi de 30 centímetros, tá? Diante disso, é interessante que vocês determinem, tá, que a profundidade de coleta de amostra de solo também sejam nessas faixas, ou seja, de 0 a 30 centímetros e de 30 a 60 centímetros, tendo em vista que os implementos vão incorporar o calcário numa camada de 30 centímetros. Então é interessante que as amostras de solo sejam coletadas nessas camadas, de 0 a 30 e 30 a 60. Então, vamos supor que nesse caso eu fiz o teste de campo e verifiquei que a camada do solo pode ser coletada numa camada de 0 a 30 centímetros. Então, eu coloco aqui, profundidade de incorporação 30 centímetros. Pronto. Aqui eu tenho a quantidade de calcário em tonelada por hectare, ou seja, 1,92 toneladas por hectare, o que equivale a 192 gramas por metro quadrado. Necessidade de gesso. Olha só, para a determinação da necessidade de gesso, eu vou precisar de dados do boletim de análise de solo,
mas de dados da camada de solo, né? Da camada de 20 a 40 ou 30 a 60 centímetros de profundidade. Então, vocês vão precisar, como eu defini que a coleta de amostra de solo foi da camada de 0 a 30 e 30 a 60, então eu vou precisar de dados da camada de 30 a 60. E quais são esses dados, tá? É a CTC da camada subsuperficial, tá? E a saturação de bases da camada subsuperficial, certo? Então, eu vou fazer a aplicação de gesso quando o resultado da análise de solo na camada subsuperficial, 20 a 40 ou 30 a 60 centímetros, apresentar os seguintes dados, tá? Cálcio abaixo de 0,5 centimol/C por decímetro cúbico e ou alumínio acima de 0,5 centimol/C por decímetro cúbico. Então vamos supor que o meu boletim de análise de solo da camada subsuperficial apresentou essas duas situações, o cálcio abaixo de 0,5 e o alumínio abaixo de 0,5. Então suponhamos que a CTC da camada subsuperficial esteja ali em 5,2, tá? E a saturação 5,2, tá? E a saturação da camada subsuperficial seja lá em torno de 36%. 36 não, 32%, tá? Pronto. Automaticamente aqui diz que vou ter que aplicar 1.872 kg de gesso por hectare, o que equivale a 187,2 gramas por metro quadrado. Pessoal, uma dica importante, tá? Na hora de realizar a correção com calcário, é importante que metade da dose, ou seja, 50% da dose recomendada, seja aplicada antes da aração, certo? No caso aqui foi definido que faria aração e gradagem, seguida de gradagem. Então, metade da dose antes da aração e outra metade depois da aração e antes da gradagem. E aí faz uma gradagem para nivelar todo o solo. Bom, depois da ocorrência, aí aguarda a ocorrência de pelo menos 2 ou 3 chuvas, ou pelo menos a aplicação de 2 ou 3 lâminas de água. Depois disso, aguarda-se 60 dias para que o calcário possa reagir com o solo. Tendo o calcário reagido com o solo depois de 60 dias, aí é feita a aplicação do gesso. Lembrando que o gesso pode ser aplicado na área total sem necessidade de incorporação. Olha só, é interessante que após a aplicação do gesso também ocorra o mais rápido possível, pelo menos 2 precipitações de chuva, né? Ou pelo menos 2 lâminas de água, para evitar que o vento retire da superfície do solo aquele gesso aplicado anteriormente, tá bom? Essa dicasinha aí que serve muito e ajuda muito e vai melhorar muito a eficiência desses corretivos aplicados no solo. Bom, gente, vamos agora, aqui nós temos alguns espaçamentos sugeridos para a cultura do abacate, tá? Nós temos espaçamento entre ruas de 7,5 a 10 metros, espaçamento, né, de 7,5 entre plantas, né? Espaçamento entre plantas de 7,5 a 10 metros. Pessoal, com esse espaçamento e com as orientações e com a recomendação de adubação aqui feita por essa planilha, a produtividade esperada é 20 toneladas por hectare por safra, certo? Então vamos lá, vamos supor que eu vou escolher o espaçamento de 7,5 metros, de 10 metros entre ruas. Aliás, vou botar 7,5, tá? Opa, vamos trabalhar aqui com 7,5. 7,5 e 7,5 também entre plantas 7,5 e entre ruas 7,5. Bom, nesse espaçamento aqui já apresenta que vou ter um total de 178 plantas por hectare, certo? Vamos lá, adubação orgânica.
Para a adubação orgânica, há uma recomendação aqui para a aplicação das seguintes doses por planta. Se for utilizar esterco de gado, 10 a 20 litros, ou esterco de frango, 5 litros, tá? Então vamos supor que eu vou usar 10 litros de esterco de gado por planta, tá? Automaticamente eu tenho aqui a quantidade de esterco de gado em metro cúbico por hectare, 1,78, e aqui, baseado no tamanho, na espaçamento entre plantas e nos outros dados que eu coloquei, certo? Eu já tenho aqui a recomendação da dose de calcário em grama por cova, certo? E da dose total de calcário já somado o que foi jogado na cova e a recomendação total em tonelada por hectare. Uma soma, ou seja, ao invés de adquirir essa quantidade de calcário, vocês vão adquirir essa quantidade aqui, porque já é a soma do que foi jogado em área total e a soma com a soma do que vai ser jogado em grama por cova, tá bom? Vamos lá então, tá? Nitrogênio. Aqui nós temos as recomendações de adubação com nitrogênio no plantio no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano e sexto ano em diante. Então vamos supor que eu estou na fase de plantio, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, recomendação de nitrogênio. Então aqui diz que eu tenho que aplicar 30 gramas por planta. Então eu coloco aqui, ó, por cova, tá? Pronto. Aqui já aparece a quantidade de nitrogênio nas diversas fontes para eu escolher uma. Então vamos supor que eu vá escolher, né, a ureia como fonte de N. Escolhendo a ureia como fonte de N, tá? Automaticamente eu vou ter que jogar 12,1 kg de nitrogênio por hectare, de ureia, digo, por hectare, porque serão 30 gramas por planta, o que equivale, tá, a 68,2 gramas de ureia por planta. Beleza? Então vamos lá. Bom, gente, para a determinação da adubação fosfatada, eu vou precisar dos dados, tá? Do teor de fósforo no solo. Então vamos aqui, ó. Qual o teor de fósforo no meu solo? 8,5 mg por decímetro cúbico. Então eu venho aqui, ó, pessoal. Pronto. Se é 8,5, então eu estou nessa faixa aqui, ó, até 10 mg. Estou na fase de plantio. Se eu estou na fase de plantio, aqui diz que eu tenho que aplicar, tá, 90 gramas de P2O5 por planta. Então eu coloco aqui, ó, 90, certo? Prontinho, aperto Enter. Então, basta eu escolher uma fonte de P2O5. Olha só, gente. Vamos supor que eu vou escolher como fonte de P2O5, que eu vou escolher o superfosfato simples como fonte de P2O5. Então aqui diz que eu tenho que aplicar 100 kg de superfosfato simples por hectare, o que equivale a 562,5 gramas por cova. Como o superfosfato simples contém cálcio na composição, aqui diz que automaticamente eu já estou jogando 101,3 gramas de cálcio por planta. Como o super simples também contém enxofre na composição, aqui diz também que eu estou jogando 56,3 gramas de enxofre por planta. Beleza? Bom, pessoal, vamos agora para a nossa recomendação de adubação potássica, certo? Bom, veja bem, alguns boletins de análise de solo trazem o nível de potássio no solo em miligrama por decímetro cúbico e outros boletins trazem, né, em centimol-C por decímetro cúbico. Isso depende de um laboratório para outro, certo? Então vamos lá. Então vamos verificar como está no meu boletim. Aqui no meu boletim informa o nível de potássio em miligrama por decímetro cúbico e está em 19,1, como vocês podem ver aqui. Então vamos lá. Pronto. Se está em 19,1 miligrama por decímetro cúbico, então eu tenho que fazer a leitura nessa faixa aqui, ó. Então 19,1, então está na faixa de até 40 miligramas por decímetro cúbico.
Se está na faixa de 40 mg por decímetro cúbico, de até 40 mg por decímetro cúbico, e eu estou na fase de plantio, tá? Então, aqui automaticamente diz que eu tenho que aplicar 60 gramas de K2O por planta. Então, eu coloco aqui, ó, 60, certo? Pronto. Então, se eu escolher, aqui basta eu escolher agora uma fonte de K2O. Então, vamos supor que eu vou escolher o cloreto de potássio. Então, fazendo isso, aqui automaticamente diz que eu vou ter que aplicar 18,4 kg de cloreto de potássio por hectare, o que equivale a 103,4 gramas de cloreto de potássio por planta. Bom, pessoal, se vocês forem escolher o cloreto de potássio, o nitrato de potássio como fonte de K2O, é interessante que vocês saibam, certo? Que o nitrato de potássio contém nitrogênio na sua composição. E aqui diz que, aplicando essa quantidade de nitrato de potássio por hectare, eu já estou aplicando 17,7 gramas por planta. Sendo assim, isso vai me permitir abater aqui da quantidade de ureia. Então, ao invés de 30 gramas de N aqui, eu vou abater 30 menos 17,7, então vai dar 12,3. Então isso já vai diminuir a minha quantidade de ureia para essa quantidade em quilo por hectare e para essa quantidade em grama por planta, beleza? Vamos lá, continuando. Pessoal, nós vamos para a nossa recomendação de adubação com micronutrientes, certo? E aqui nós temos recomendação de adubação com boro e zinco. Para isso, eu preciso ver os meus níveis de boro e zinco no meu solo. Vamos lá então. Pronto, boro e zinco. Aqui diz que o meu nível de boro no solo está em 0,2 mg por decímetro cúbico e o meu nível de zinco também está em 0,2 mg por decímetro cúbico. Então vamos lá. Bom, aqui só recomenda adubação de boro e zinco, né? Recomenda que, caso o meu nível de boro esteja abaixo de 0,2 mg por decímetro cúbico, eu tenho que aplicar 1 grama de boro por planta. Ou, se o meu nível de zinco estiver abaixo de 2 mg por decímetro cúbico, eu tenho que aplicar 2 gramas de zinco. Então, vocês viram, tá? Que o meu boro está abaixo de 0,2, então vou ter que aplicar a fonte de boro. E o meu zinco também está em 0,2. Então, perdão, gente. O meu boro está em 0,2 mg por decímetro cúbico. Mas aqui só recomenda a adubação com fonte de boro se o nível estiver abaixo de 0,2. Bom, tá em 0,2, então não precisa aplicar boro, né? E o meu nível de zinco está em 0,2 mg por decímetro cúbico. E aqui diz que eu tenho que aplicar 2 gramas de zinco por planta, tá? Se tiver abaixo de 2. Como o meu zinco está em 0,2, é abaixo de 2. Automaticamente, né, quando vocês preenchem os dados lá em cima, aqui apresenta as fontes de boro que vocês podem escolher para aplicar na planta, né, na adubação, e as fontes de zinco, bastando vocês interpretar se os níveis, tá, no seu solo, no seu boletim, estão abaixo dos recomendados aqui. Então vamos supor que eu vi lá o meu nível de zinco está em 0,2. 0,2 é abaixo de 2. Eu vou escolher como fonte de zinco o sulfato de zinco. Então aqui diz que eu tenho que aplicar 1,8 kg por hectare, o que equivale a 10 gramas por planta. E aqui embaixo, pessoal, nós temos uma orientaçãozinha, tá, que eu vou ler para vocês. No 4º ano, recomenda-se a aplicação via foliar da mistura contendo 100 litros de água, mais 250 gramas de sulfato de zinco, mais 100 gramas de ácido bórico no período da primavera e no verão. A partir do 5º ano, nos meses de fevereiro e setembro,
fazer a aplicação via foliar da mistura contendo 100 litros de água, mais 50 gramas de ácido bórico, mais 250 gramas de sulfato de zinco. As doses de fertilizantes do primeiro, segundo e terceiro ano devem ser parceladas em 3 aplicações nos meses de outubro, janeiro e março. Já as doses de fertilizante do quarto ano em diante devem ser parceladas em 4 aplicações nos meses de agosto, outubro, dezembro e março. Outra coisa, pessoal, o interessante é que a partir do terceiro ano, seja feita uma nova coleta de amostra de solo, dessa vez na projeção da copa, para medir os níveis de nutrientes do solo na área de projeção da copa, que é justamente a área onde há maior concentração de sistema radicular, que são responsáveis pela absorção de nutrientes, e a área onde normalmente se faz, adubação de cobertura assim que a cultura é estabelecida. Olha só, pessoal, todas as nossas planilhas são produzidas com base de dados em publicações já conhecidas. No caso dessa, utilizamos como fonte, a 5ª aproximação revisada da Comissão de Fertilidade de Solos do Estado de Minas Gerais, de 1999, da Universidade Federal de Viçosa, nos itens 18.2.2, abacateiro, que foi a nossa principal fonte, e a outra foi do site revista Campo e Negócios.com.br/abacate condução do plantio à colheita, que foi a nossa fonte de pesquisa auxiliar. É isso aí, pessoal, essa foi nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura do abacateiro. Se vocês gostaram dessa videoaula tutorial e gostaram também desse produto, dá um like aí, compartilhe esse vídeo, E se você tiver interesse em adquirir qualquer outro produto da AC Soluções, lembrando que nós temos planilhas de cálculo de adubação para 43 diferentes culturas e planilhas de balanceamento de dieta para bovinocultura de corte, de leite, caprinocultura, ovinocultura, suinocultura convencional, suinocultura caipira e avicultura. Então, se vocês tiverem interesse em adquirir qualquer um de nossos produtos, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp que está aqui na tela, 779-9189-1849, que teremos o maior prazer em atender, tá bom? Você técnico agrícola, engenheiro agrônomo, você consultor, você que é lojista do ramo de produtos agropecuários, que quer melhorar a eficiência do atendimento, e ali no pé do balcão mesmo, para ter a oportunidade, que seus colaboradores possam realizar os cálculos de fertilizantes e corretivos para os seus clientes, sugiro que adquira qualquer um de nossos produtos, Lembrando novamente, nós temos planilhas de cálculo de adubação para 43 diferentes culturas, tá? E a nossa planilha de balanceamento de dieta permite que você faça o balanceamento de dieta, que vocês façam o balanceamento de dieta para qualquer categoria, espécie animal de seus clientes, sem precisar necessariamente, Então, se vocês quiserem adquirir, é só entrar em contato conosco aí por esse telefone, 7799189, que teremos o maior prazer em atender vocês, tá bom? Um abraço para vocês e até o nosso próximo produto, se assim Deus nos permitir. Valeu, pessoal, tchau, tchau, um abraço e aguardo o contato de vocês. Fui!